Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que vocês vão ver ao longo do curso, quais são as ferramentas aí que a gente vai estar oferecendo, o que vocês podem esperar, né, de resultados se vocês conseguirem concluir esse nosso processo aqui, esse nosso estudo. Bom, ao longo desse curso a gente vai estar falando sobre comunicação não violenta, desde as partes mais básicas até pontos mais avançados. É um curso que eu tentei unir todo o conhecimento que eu venho desenvolvendo aí ao longo desses anos de pesquisa e eu procurei colocar isso de uma forma bem objetiva, só que sem perder a profundidade que eu considero necessária para a gente conseguir abordar temas tão delicados como relações humanas, respeito, ética. São assuntos que vão requerer da gente um olhar mais amplo, às vezes olhar de diversos ângulos, e isso requer necessariamente que a gente pense de forma mais complexa, né? Então esse pensar de forma complexa pode ser, assim, muito desafiador, especialmente quando a gente quer olhar um problema e já achar uma solução, a gente quer regrinhas prontas, né? Quando a gente pensa em relações humanas, a gente vai ver que não tem regrinha pronta, não tem uma solução que basta aplicar que vai dar certo, né? Então, todos esses poréns da comunicação não violenta, a gente também vai ver. A gente vai ver as regras da CNV, como é que a gente pratica, quais são os processos que são indicados pelo propositor da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, mas eu também vou estar dissecando essas regras com vocês e vou estar mostrando o que tem por trás da regra, como é que a gente pode estar alinhado à CNV sem necessariamente usar as regras, mas com um tipo de consciência, com um tipo de atenção que a CNV sugere que a gente tenha. É uma atenção no cuidado com o outro, no cuidado com a gente. Essa consciência de que a gente está junto com as pessoas. E a gente vai ver que existem sim regras, ideias, propostas sobre como a gente pode melhorar nossa forma de falar com as pessoas e falar também com a gente mesmo, né? E a gente vai ver que essas regras, essas propostas, elas são a ponta de um trabalho de autoconhecimento e de conscientização sobre a nossa realidade humana e sobre um aspecto dessa realidade humana que é nós estamos uns com os outros, nós temos um vínculo de interdependência nas relações, né? Ou seja, para que eu possa me realizar como indivíduo, eu preciso participar da vida do outro, eu preciso contribuir com o outro, eu preciso também da contribuição do outro. Então, como é que a gente gera uma relação onde a gente traz essa consciência para nossa conversa e onde esse momento onde a gente estabelece uma relação de respeito, isso tem como consequência a cooperação, né? Então, a CNV ela vai estar sendo abordada tanto nos aspectos mais técnicos, de regrinhas, de exercícios, de etapas que a gente pode usar para melhorar nossa comunicação, mas também, o tempo todo eu vou estar tentando trazer esse fundo filosófico, esse fundo de compreensão do que é importante para mim, o que é importante para o outro, para além das regras, né? Então vocês vão ver as regras da CNV, mas vocês também vão ver muito a nossa essência humana, esse convite para olhar para vocês mesmos, né? Vocês como educadores, né, que vão estar exercitando a CNV, a minha hipótese e a minha experiência também é que vocês vão ser as primeiras pessoas a praticar a CNV, as primeiras pessoas a sofrerem os impactos, né, que eu considero salutares e positivos dessa prática. Então, a CNV inevitavelmente vai repercutir em mudar a forma de vocês de olhar para si próprios e para o mundo. Eu gostaria que isso acontecesse, e se não acontecer, eu vou ficar também muito contente, porque talvez vocês já cheguem aqui com uma visão de humanização, né, muito ampla. E maravilhoso, porque aí a gente vai aprender uns com os outros, né? Mas a minha expectativa e o que eu costumo reconhecer que acontece nesses cursos é que as pessoas elas chegam num processo de CNV, às vezes elas querem melhorar o conhecimento delas e a comunicação para conseguir lidar com pessoas que são violentas e elas se descobrem, né? E se fortalecem nesse trabalho. Elas descobrem que elas têm muito mais a aprender, às vezes, sobre elas mesmas do que uma forma mais cuidadosa de falar, uma forma mais gentil de agir, né? Então a CNV ela fala muito sobre autenticidade. E nesse curso eu faço esse convite assim que vocês possam vir assistir essas aulas, né, no tempo de vocês e procurar tirar o tempo necessário
para compreender cada uma dessas aulas. Eu tentei compactar uma série de conhecimentos em vídeos que às vezes duram 1 hora, mas são vídeos que em 1 hora eu tentei trazer conteúdo que eu poderia falar em 10 horas. Então, eu quero realmente... A minha intenção é cuidar do tempo de vocês, é ser objetivo e ao mesmo tempo ser profundo. E isso tem uma consequência que é... às vezes as pessoas vão precisar de mais tempo para metabolizar, né, o que elas estão ouvindo. Então, eu convido vocês a fazerem esse curso, assistir quantas vezes quiserem uma aula. Se ficarem em dúvida, escreve nos comentários, tenta trazer os pontos que não ficaram claros, que eu possa fazer alguns vídeos complementares para deixar mais claro. Então, eu estou aqui nesse papel de apresentador desse curso e tenho, assim, meu histórico de pesquisa, meu histórico de viver a CNV, mas eu reconheço que a cada instante que a gente vai falar sobre comunicação não violenta, a gente está aprendendo sobre si próprio, né? E é isso que eu espero que vocês concluam também ao fazerem esse estudo. Mas é claro que esse estudo de CNV para educadores não tem a função apenas de ajudar vocês a se enxergar, ajudar vocês a tratar vocês mesmos com mais gentileza. A gente também vai estar vendo diversas práticas que podem ser feitas em grupo e, inclusive, para que vocês comecem a trabalhar com a humanização, que é o termo que eu uso, né, para me referir a usar a CNV em grupos, para que vocês comecem a usar comecem a trabalhar com a humanização nos ambientes onde vocês frequentam, vocês não precisam nem ter concluído ainda o curso, vocês não precisam saber e estar já vivendo e colocando em prática todas as coisas que a gente vai ver aqui. Porque a gente pode aprender a CNV na relação com os outros. Aliás, eu acho que a gente só aprende de verdade a CNV na relação com os outros. Nesse curso vocês vão ver ideias, vocês vão ouvir algumas experiências minhas, algumas experiências do Marshall Rosenberg, vocês vão ver como é que eu procuro organizar meus pensamentos, gerenciar os meus sentimentos e repensar sobre as situações para conseguir exercitar a empatia. Vocês vão ver como é que eu faço esse processo, mas vocês vão se apropriar desse processo no ritmo de vocês. E o bacana, né, desse curso é que para que vocês comecem a viver a CNV e colocar ações de cuidado na rotina, no dia a dia do trabalho de vocês, vocês não precisam ser um especialista em CNV, vocês não precisam saber tudo de CNV. Vocês podem simplesmente usar os exercícios que promovem a CNV, que promovem o aprendizado e desenvolvem as competências de CNV, vocês podem usar isso como uma prática, inclusive em grupo, inclusive com os estudantes aí que vocês estiverem interagindo. Então a gente vai ter uma parte de CNV que apoia o educador a se autoconhecer, a se dar empatia, a criar uma espécie de segurança afetiva, uma segurança emocional para lidar com certos conflitos. E ele também vai ter ferramentas para que ele possa desenvolver a CNV e mesmo a parte que ele ainda não aprendeu, né? Então ele vai poder trabalhar a CNV com os outros, a partir de jogos, a partir de dinâmicas, de rodas. Então a gente vai estar trazendo essas propostas para que vocês possam ver a CNV em grupos, né? Isso vai ficar mais para o final do curso. Então o curso ele inicia com as bases da CNV, depois ele começa com as práticas, os métodos, né, as etapas, e aí eu procuro pegar depois cada uma das etapas padrões da CNV, que são observação, sentimento, necessidade, pedido, empatia e honestidade, e essas 6 competências básicas aí de CNV, a gente vai fazer alguns aprofundamentos, inclusive passando, assim, indo além da literatura básica da CNV. Porque eu vou estar trazendo também um pouco da minha pesquisa e um pouco de um aprofundamento que eu fui fazendo, né? Eu já escrevi um livro sobre comunicação não violenta, sobre rótulos, sobre olhar as pessoas para além dos julgamentos, encontrar o ser humano para além dos julgamentos, né? Então eu já escrevi livro, eu já estou trabalhando com CNV há algum tempo, então eu vou trazer um pouco de algumas estratégias que eu utilizo para aperfeiçoar a minha capacidade de me manter conectado com a minha essência, com a minha humanidade e trazer esse clima de respeito para as relações. E vou também oferecer uma série de ferramentas para que vocês possam desenvolver um ambiente mais humanizado. No final desse vídeo, então, a gente começa com a CNV desde o básico e a gente vai para metodologias que eu considero das mais avançadas para a gente promover a paz, a humanização, a prevenção de conflitos, a resolução de problemas sistêmicos de um grupo, às vezes, né, de um espaço, de um ambiente educacional no qual a gente está inserido.
E a gente também pretende, com o final desse curso, convidar vocês a integrar essa rede de educadores nossos que participam no CNV Rede e que estão aí interessados em levar uma cultura de paz para os ambientes de trabalho. Então, eu espero aí que vocês possam ter um curso que realmente vale a pena para vocês, que o tempo que vocês vão dedicar em estar estudando a CNV, que isso seja colhido depois por vocês como qualidade de relacionamento, como saúde mental, como mais segurança para lidar com os conflitos e para transformar, né, essa nossa educação. Então, agradeço mais uma vez a companhia de vocês, espero poder também aprender com os feedbacks de vocês, peço que vocês comentem, que tragam dúvidas, que tragam sugestões, para que todos nós possamos aprender juntos nesse processo, ok? Seguimos então com as próximas atividades. Até mais!